no assunto em extrair o melhor das pessoas. A Vivian é palestrante, consultora e coaching. Vivian, seja bem-vinda no programa. Queria que tu explicasse um pouquinho da tua história, da tua profissão, né? Não saiam daí que tem muita coisa boa para vocês no programa de hoje. Que apresentação, né? Que delícia. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? As pessoas que estão nos ouvindo. E que doçura tua, né, Bila? Que doçura tua. Não é tudo isso. Mas, assim, a minha trajetória é uma trajetória interessante. Eu nasci em São Paulo, sou filha de um imigrante italiano e uma professora. E em 76, logo após a enchente de Tubarão, nós viemos morar em Tubarão. Por onde foi a minha trajetória profissional por muitos anos, né? Nós tivemos uma empresa lá, eu joguei handebol pela cidade por 8 jogos abertos, o que me trouxe disciplina e espírito de equipe e tal. Com 15 anos eu comecei a trabalhar numa escolinha, o que me inspirou a fazer magistério no 2º grau, mas eu não segui. Mas já trabalhava com pessoas, já era alguma coisa, já estava direcionando o caminho. Mas aí tem aquela coisa da empresa familiar, né? E o meu pai me colocou dentro da empresa. Logo que eu me formei no 2º grau, ele falou, te pago um pouco a mais e você fica dentro da empresa, e assim foi. Por muitos anos eu fui auxiliar dele e depois, em 92, eu assumi a empresa e fiquei à frente dela por 23 anos. Bom, e a Vivian estava me contando, na verdade, que ela fez tudo isso por vontade do pai, né, Vivian? Porque ela tinha outras vontades. E como é que aconteceu todas essas tuas vontades, essa tua virada nesse teu meio? Na época, eu fui casada e eu me separei, e a partir dali eu comecei... Eu sempre tive uma postura de autoconhecimento, de desenvolvimento. Conheci um treinamento, que era um vizinho meu que tinha. Um dia eu perguntei para ele o que era, que ele trabalhava e tal. E comecei e fiz o treinamento como participante. A partir dali eu comecei a me interessar cada vez mais, até que em 2006 eu fui convidada a ser trainer desse programa, que é o programa Dale Carnegie Training. Aí começou, a gente tinha que estudar muito e praticar em classe, né? Então eu fui em tandem, que a gente fala que é trainee, né? Com outras pessoas mais experientes e tal, por algum tempo. Então, atuei na cidade de Florianópolis, Tubarão e Braço do Norte, com feras, assim. Concomitante com a empresa, tocando a empresa e fazendo esses treinamentos à noite. Bom, a palavra coaching hoje é muito comentada, né? O treinamento, as pessoas sabem que realmente fazem a diferença. Eu queria que tu definisse exatamente, né, com o teu olhar, o que é o coaching? No meu site, eu coloquei que coaching são ferramentas entregues para pessoas melhorarem o seu curso de rio, diminuírem as curvas e tirarem as pedras. Olha! Mas eu poderia simplificar. Eu poderia dizer para ti, Bila, o seguinte: a gente sai do ponto A para ir para o ponto B. Tu enxergou o ponto B, então eu vou entregar ferramentas para que essa pessoa vá ao ponto B. Simples parece, né? A maioria das pessoas que a gente começa a treinar percebe que não se encontrou o ponto A. Estão indo rumo num ponto B e não sabe o que é esse ponto B. Exatamente. Que é exatamente aquilo que a gente estava conversando antes o que eu faria se eu não tivesse ninguém para dar satisfação na minha vida. Será que era isso mesmo que eu estaria fazendo? Então, quando a gente vai fazendo perguntas para as pessoas, a gente percebe que ela não sabe qual é o seu ponto A. Então, até que a gente vá... Olha, acontece muito, por exemplo, em turmas de que as pessoas descobrem que não era aquela profissão que ela queria, que não é o casamento que ela queria, que não é naquela empresa que ela cabe, sabe? Interessante que, na verdade, num treinamento, quando a gente se vê dessa maneira e a pessoa começa a se descobrir, tu tem que ter uma presença de espírito muito grande, porque deve gerar frustrações enormes nas pessoas. Nossa, você tocou num ponto muito bacana. Aí que chega o ponto de dizer quanto eu estou disposto a dizer para ti que os meus erros é que me levaram, ou que as minhas sombras, ou que a minha educação, ou das minhas escolhas, principalmente, me levaram a fazer um rumo de vida que eu não queria. Entende? Porque assim, ó, eu já fiz até trabalho dentro de presídio.
E você conversa com pessoas que eles dizem, tá, eu não sei nem por que eu estava ali. Olha só. Então, assim, tem a questão cultural. Eu fui mais longe, né? Eu fui um pouquinho mais longe na questão de radicar, né? Mas, assim, todos nós temos essa questão cultural, aquilo que os nossos pais gostariam que a gente fosse, o quanto que a gente queria ser aceito e amado, e aí a gente fazia coisas que a gente não gostaria, e por aí vai, assim. Quando a gente fala que a Vivian ela é especialista em encontrar talentos, em extrair os nossos talentos, cada pessoa, eu acredito que é uma ferramenta diferente. Como é que funciona isso em cada pessoa? Elas se encontram no mesmo momento? As ferramentas são sempre as mesmas? Como é que acontece isso? Eu tenho uma... Quando você faz a formação de coaching, ou mesmo na consultoria, você tem um roteiro, vamos dizer assim, um projeto. Agora, eu tenho uma postura muito diferenciada. Eu preciso conversar muito com a pessoa para entender o que realmente ela deseja, o que realmente ela quer. Porque é aquilo que eu te comentei. Tem coisas que, por exemplo, ela teve uma profissão que ela buscou em função de escolha dos pais, ou mesmo de poder, ou enfim, que chega um momento que ela percebe que não é aquilo que ela quer, só que ela também não sabe o que realmente ela queria, porque ela não se percebeu, ou não fez algum teste, ou não viu o talento, não percebe o que tem dentro dela, e aí sim entra a gente para retirar de dentro dela situações que ela poderia se ver como, isso eu posso fazer. Isso eu gostaria de fazer. Porque o coaching ele nada mais é do que você fazer perguntas o tempo todo. Eu não vou te dizer nada, eu não vou te direcionar diferente daquilo que você me dizer o que você quer fazer. Você me disser o que você quer fazer. Entendeu? Bom, esse seria o coach de vida individual. E existe também o empresarial, que são em grupos. Qual a vantagem de uma empresa trazer esse treinamento para dentro da empresa? Quais são os benefícios? Bila, quanto mais a gente trabalha nesse meio, mais você percebe que os grandes desafios dentro da empresa são emocionais. Então, você vai trazendo para dentro do emocional o programa, e vai chegar um momento em que a pessoa vai travar, ou que ela vai te dizer que, olha, o meu desafio não é dentro da empresa, mas carrega dentro da empresa aquilo que tem dentro de si que não é legal. Então, o que acontece? Se você tem profissionais dentro da tua empresa que você consegue desenvolver, ter o autodesenvolvimento, se você consegue com que ele controle o seu estresse, se você consegue que as relações humanas sejam melhores. E relação humana, a gente fala muito disso, parece tão... isso, mas assim, nada mais é do que cultura. Exato. É de casa. Né? Se você passou o tempo todo da tua vida numa família que mandaram você ficar quieto, ou que você foi introspectiva, não tem como você se relacionar dentro da tua empresa. Exato. E não dá para você, como líder, exigir que o teu colaborador seja uma pessoa extrovertida ou faladora. E aí você coloca, às vezes, uma pessoa dessa numa venda, sendo que se você colocar ele dentro de um escritório, fazendo aquilo que realmente ele tem talento, que é vendo planilha, ou que é fazendo cálculo, é o melhor. Você tem que extrair o que é melhor do teu grupo e colocar na posição certa. E nem sempre os líderes têm essa consciência, porque isso vem com o tempo também, convivência, conhecimento. Numa entrevista você não vai entender isso, né? A Vivian estava conversando comigo nos bastidores, e ela estava falando que teve uma empresa que contratou ela para parar as vendas. Conta um pouquinho essa história, Vivian. Eu fui chamada nessa empresa quando aconteceu o boom da telefonia móvel em Tubarão, para parar as vendas mesmo, em função de que eles tinham feito vendas demais, e com o tamanho da equipe que eles tinham, eles não estavam conseguindo fazer o pós-venda. E nós fizemos um programa, e foi desafiador, porque eu tive que pedir para o líder parar uma semana. Eu digo, se nós vamos fazer uma palestra de conversa e esse trabalho forte, eu preciso que tu me ajude a que eles entendam o que nós vamos fazer. Porque vai ter uma semana, são 5 dias, trabalhavam apenas 5 dias úteis, só de atendimento de pós-venda.
Até ele aceitar esse trabalho, ainda bem que a gente tem a credibilidade e vê resultado. E foi fantástico, porque eles realmente não fizeram venda nenhuma, todos eles fizeram todos os telefonemas, deu tempo de fazer todos os telefonemas e atendimentos para os clientes que já estavam, resolver as pendências que tinham, porque se continuasse a vender, não conseguiriam fazer. Então foi fantástico, assim, o resultado me agradeceu, depois assustadíssimo, né? Mas me agradeceu depois e deu tudo certo, graças a Deus. Isso que é interessante, que assim, né, um treinamento pode ser tanto para avançar como para recuar. Isso foi uma lição muito legal. Agora, quais são os principais treinamentos que existem, os mais frequentes? Os mais frequentes são de oratória, e assim, eu coloco uma hora, no meu site está escrito uma quantidade de horas, vamos dizer, 8 horas. Por que eu digo? O treinamento é uma coisa que a gente precisa passar a teoria e ser praticado. Por isso que chama-se treinamento. Palestra, você passa a teoria e a pessoa tem que pensar naquilo que levou para casa. Exatamente. O treinamento não. No de oratória, por exemplo, a gente faz o treinamento, eu passo muito pouco tempo frente à sala. É passado o conteúdo e depois eu vou para trás da sala e aí as pessoas vão treinando. Tem grupos, eles mesmos se avaliam e a gente muda os temas. Então é nesse sentido assim. Tem das relações humanas, que aí a gente já comentou sobre isso, que é um dos maiores desafios e a gente continua falando que ainda, no meu entendimento, não é uma questão empresarial e sim saber o que cada um pode fazer dentro da empresa. Né? E eu preciso entender o meu colega que ele é diferente de mim e por que ele é diferente de mim. E tem pessoas que às vezes tu trabalha anos e anos e anos, nossa, e você não conhece nada daquela pessoa, e você critica, e você critica, e você critica, e ele não consegue ser diferente. É entender isso. Tem o treinamento de reconhecimento, que a gente chama, que é dar e receber elogios, que está relacionado com as relações humanas, né? Sempre. O de controle de estresse, que também é relacionado com as relações humanas. No momento que todo mundo vive hoje, eu acho que esse aí é fundamental. Sempre. Quando a gente fala em controle de estresse, o olho de todo mundo brilha. E tem como, tá? Existe, porque assim, eu costumo dizer que para tudo existem regras. Né? Porque as pessoas falam, tá, mas tu sempre foi do jeito que tu é. Não mesmo. Quem olha para uma pessoa como eu diz, ela é totalmente segura, ela é totalmente controlada, treinada. E aí as pessoas que estão perto de mim, agora é engraçado que elas dizem, mas é porque tu é treinada, que tu é assim, porque não... sabe, existem situações que você para e diz, bom, agora eu preciso entrar como profissional ou como treinada mesmo para resolver isso, porque a gente acaba descobrindo que tem uma melhor forma, né? Liderança. E gravar e recordar nomes, que isso, assim, Dale Carnegie dizia que a palavra mais doce que a gente ouve é o nome da gente, né? Ou o apelido, num caso. Então, também entra nas relações humanas, porque normalmente você mora anos num prédio, você não sabe o nome da faxineira que trabalha todos os dias, do porteiro. Se você mudar o teu jeito, você disser bom dia, senhor fulano, ou tudo bem, senhora... é outro... É uma atenção a mais, é um carinho a mais, eu concordo. É outro treinamento, é outro tratamento de volta. E os presentes, eu costumo dizer sempre, nunca são da gente, sempre é maior pra gente, né? Bom, nós estávamos conversando sobre treinamento. Como eu comentei no início, a Vivian também é palestrante. Quais são as principais palestras que tu costuma dar? Eu dou motivação direcionada. E aí volta naquilo que a gente comentou sobre o parar ou o andar, né? Eu sempre faço um direcionamento com o líder, com a pessoa que me pede. Eu preciso fazer um diagnóstico do que precisa para fazer essa palestra, porque é o tal negócio. Eu não posso ir numa empresa que precisa correr as vendas e mandar parar, como a gente já comentou antes, ou o contrário. Palestras sobre relações humanas, palestras sobre como evitar preocupações e estresse, enfim. Também dar e receber elogios. Uma das palestras mais importantes que eu vejo que é mais impactante é qual a sua importância. Ela chama Qual a Sua Importância. Fala sobre o que, assim? Que fala sobre como você se vê ao longo da vida. Eu faço uma analogia
que eu penso que é bastante importante. Assim, ao longo da vida, a gente vai colocando pessoas na nossa frente que são importantes. Então, a gente coloca os pais, a gente coloca os irmãos, a gente casa, a gente coloca os filhos. E tem um momento que você se olha no espelho e você já não enxerga mais você, a tua imagem. Você enxerga todas as pessoas que você se preocupa, menos você. E, às vezes, quando eu faço essa analogia, falando dessa maneira, tem pessoas que começam a chorar. Porque para pensar e dizer assim, meu Deus, eu passei até agora e fazendo o que os outros queriam, que a gente já comentou sobre isso, e não me enxergando em momento algum. E se acha... Porque normalmente eu faço a pergunta, quem é a pessoa mais importante da tua vida? E quando a gente faz essa pergunta de quem é, normalmente não sai, ou é 1%, já teve assim 2%, máximo 5%, porque já ouviram. Não é nem porque a gente sente culpa de dizer. A primeira vez que fizeram essa pergunta para mim, eu disse, meu filho? Imagina, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Meu filho? E não é, eu não posso ser uma mãe inteira, uma mãe completa, se eu não for importante para mim, se eu não me amar. Então, essa palestra da qual a nossa importância, eu vejo muito impacto, assim. E aí, sim, as motivacionais direcionadas, dica de controle de estresse, que a gente já comentou, porque tem o treinamento, que tem mais tempo, e aí a gente vai passar tempos discutindo sobre e fazendo dinâmicas, e tem a palestra sobre, que é aquilo que eu te falei. Você sai da palestra pensando naquilo que você ouviu. Dá para ter uma relação melhor no trabalho, que passa a ser as relações humanas, e os elogios, treinando dar e receber elogios. Porque tem pessoas que não sabem receber, né? É mesmo? Tipo assim, não é só agradecer. Ah, tá, né? Queres um exemplo? Sim. Eu cheguei aqui e eu fiz um elogio para ti. Disse, não. A primeira palavra, não. A gente não aceita o elogio, né? Você sabe exatamente que é aquilo que é. Ou às vezes você acha que é um pouquinho demais, né? Será que a pessoa exagerou um pouquinho? É o que eu vejo? É o que eu vejo em você. Então, assim, é aceitar e dizer única e exclusivamente muito obrigada. É verdade. E assim a gente vai aprendendo com a Vivian. Agora, eu queria tocar num assunto que eu acho muito interessante, e a gente está vivendo esse momento que tu faz uma preparação diferenciada para a parte política. A gente acabou não falando, né? Eu faço as palestras também de preparação, palestra e treinamento para preparação de candidatos. Eu fiz um trabalho muito bacana num partido político aqui de Santa Catarina, e dessa preparação, assim. Eu tive experiências, até é interessante falar, eu tive experiências fantásticas, e aí vem de encontro que a gente já falou, que o público era o mesmo, só que cada cidade que eu ia, eu fazia uma pesquisa sobre como eram os eleitores daquela cidade e como era a postura da eleição da cidade. Então, mesmo o público sendo igual, tinham diferenciações. E aí eu ia no carro fazendo o estudo e, às vezes, alguma modificação até nos slides, mesmo ela pronta. Ou se eu não fazia nos slides, que ele era mais de apoio, vamos dizer assim, eu acabava falando sobre a postura da cidade, né? O momento político. O ano está acabando. E o que a gente ouve nos jornais são coisas que são, digamos assim, desanimadoras, né? Desanimadoras, assustadoras, é algo terrível realmente. Eu sou uma pessoa, Bila, que eu não sou muito favorável a padrões, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente quebra padrão quase que o tempo todo. Mas existe um padrão que há de se respeitar por estatística de estudo. A gente aprende mais na crise. Quando os pais e mães vão concordar comigo, porque tem uma hora que você diz alguma coisa que você diz, bom, você não está aprendendo da maneira com que a mãe está falando, então vai ter uma hora que você vai aprender na dor. Exatamente. A minha mãe era danada, eu vou te dizer que teve quando ela dizia alguma coisa que era para mim não fazer, eu tinha medo, porque eu sabia que não ia dar certo. Eu passei um tempo não me agradando dessa situação, mas eu me dei conta que a experiência dela dizia que não faz, porque realmente não dá certo. E acontecia, como ela falava. Mas falando na nossa questão atual, nós estamos numa crise brasileira muito grande, mas a crise não é só brasileira, nós estamos numa crise desanimadora mundial. O que eu tenho para dizer nesse momento? Crise é para se aprender. A gente precisa entender o que eu posso fazer de melhor,
o que eu posso fazer de diferente para que as coisas não continuem acontecendo. Se for na política, é quem eu posso escolher melhor. Ou se realmente existe alguém que é realmente... O que eu tenho que fazer de diferente, nós, porque as pessoas estão lá por nossa causa. Exatamente. Mas o que eu posso fazer diferente nas próximas situações para que seja diferente? Então, o que a gente tem que tirar, no meu entendimento, o que a gente tem que tirar é ver qual é o teu talento melhor para melhorar a situação, autodesenvolvimento sempre. Porque, possa que eu perca o meu emprego e tal. Se você confia em você, você sabe qual é o teu talento, vai em frente daquilo que o mercado tá em crescimento, porque tem, mas não pensar no negativo. Porque se a gente fizer uma energia negativa no mundo inteiro, aí como é que a gente vai continuar vivendo? E aí a gente senta na plateia e deixa as coisas acontecendo sem se mexer. Isso é muito do ser humano, né? Eu não vou me mexer porque eu não estou disposto a fazer alguma coisa diferente para ajudar. Então, a minha ideia, eu não costumo... eu me atualizo, sabe, Bila? Eu me atualizo, mas eu não fico o tempo todo me martirizando e vendo aquelas situações ali para que me atrapalhe, para que atrapalhe a minha vida. Eu tiro o aprendizado daquilo ali e vamos fazer vamos ver o que tem que fazer de diferente para melhorar. Gente, essa é a Vivian. Eu amei essa conversa. Palestrante, consultora, coach. E aqui dando muitas dicas. Vivian, para quem tem interesse, né, ou empresarial ou individual, como é que faz para ter o teu contato? Eu tenho um site que é www.incentivandotalentos.com.br, que ali fala de todos os assuntos que a gente falou aqui. Tem a página, tem a fanpage Vivian Tamay, consultoria, palestrante, e tem a página da Vivian Tamay no Facebook, que vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. Muito obrigada pelo teu carinho, né, por passar essas informações, por chegar à cidade. Ela chegou recentemente à cidade, né, então está trazendo esse presente para nós. Muito obrigada. Primeiro, de novo eu te digo, a primeira recepção foi fantástica, né? Eu agora me considero uma cidadã criciumense, morei por muito tempo em Tubarão, fiz uma experiência dentro da Assembleia Legislativa como mestre de cerimônias, prestei um serviço lá por 6 meses e foi fantástica a experiência. Agora estou morando aqui em Criciúma e decididamente fazendo aquilo que eu desejo fazer, que é incentivar talentos. Ai, que legal. Eu que agradeço. E agora nós vamos para os comerciais e depois a gente volta com muito mais para vocês. Vamos lá.